Graça e paz, amados. Nesta nossa breve meditação, quero compartilhar com vocês o texto de Filipenses, capítulo 4, versículos de 1 a 7. O texto diz assim: Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amados, nós sabemos que Paulo foi um grande evangelista. Ele plantou várias igrejas nas diversas viagens missionárias que fez. Uma que, a meu ver, muito lhe custou, mas que marcou de forma extraordinária a sua vida, foi a igreja plantada em Filipos. Essa evangelização em Filipos, ela foi marcada primeiro pela soberania de Deus em conduzir a vida dos seus servos. Foi Deus quem mudou os seus planos. Ele tinha planos de descer para a Ásia, Deus o impediu e o Espírito o conduziu para a Macedônia, e ele chega a Filipos para plantar ali aquela igreja. Foi também esta viagem marcada pelo poder de Deus em convencer, libertar e converter. Por que digo isso? Porque foi o próprio Deus, como diz o texto lá, que comoveu o coração de Lídia para crer na mensagem do Evangelho. Foi o próprio Deus quem libertou aquela jovem possuída de um espírito de adivinhação. E foi Deus quem abalou os alicerces da prisão, onde eles estavam presos, levando assim o carcereiro à conversão, juntamente com toda a sua família. Mas não foram só alegrias o plantio daquela igreja. Houve também muitas lutas que eles enfrentaram na cidade de Filipos. Podemos dizer que a evangelização em Filipos também teve marcas reais na pele. Lá ele recebeu no corpo, literalmente, marcas por causa do seu amor a Jesus e ao Evangelho. Eles foram açoitados com varas, foram colocados na prisão e acorrentados ao tronco. Mas eu quero reler com você o versículo de número 4 do capítulo 4. Isso está na despedida desta carta que ele escreve, e ele diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Amados, é perceptível o amor dele por esses irmãos. E com certeza aqueles irmãos também o amavam. Por que eu posso afirmar isso? Esse nosso texto está no fechamento da carta. Olha como ele começa essa carta, o livro de Filipenses, capítulo 1, versículos 3 a 5. Ele diz: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Amados, em Atos 18:5, quando Paulo está evangelizando em Corinto, a igreja que possibilitou que ele tivesse recursos para se manter e assim poder se dedicar inteiramente à pregação da palavra foi a igreja de Filipos. Esta carta, ela não é, queridos, uma carta de lamentos, mas ela é uma carta de alegria, de gratidão. Paulo, ele quer, com o seu exemplo de sofrimento pelo Evangelho, incentivar e levantar o ânimo daqueles irmãos para que eles permanecessem firmes e perseverantes. Ele tinha o seu próprio exemplo, ele os ensinou que não conseguiremos entrar no reino de Deus sem passar por aflições. Nós vivemos num mundo caído e o pecado traz a este mundo a possibilidade de todos nós enfrentarmos aflições, mas ele diz a eles, alegrai-vos e permanecei firmes. Inclusive, esta carta, quando Paulo escreve, ele está na prisão em Roma. Eu quero compartilhar com vocês algumas breves lições, dentre as muitas, que nós podemos aprender nesse trecho da carta de Paulo aos Filipenses. Isso porque nós somos cristãos de épocas diferentes, mas com experiências semelhantes. A vida cristã, queridos, ela é marcada pela alegria, ela é marcada pelas aflições, mas também pela perseverança. Ela é marcada pela alegria porque a alegria do cristão ela vem do próprio Cristo. A nossa alegria vem do Senhor. Olha o que ele diz nos versos 4 e 5. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Devemos nos alegrar no Senhor. Devemos
ter a nossa alegria nele e não nas coisas efêmeras, passageiras dessa terra. Algumas são muito boas, sim, de fato, mas nem por isso deixam de ser passageiras. Por isso nós não podemos depender desta alegria passageira. É o Senhor quem nos tirou das trevas para a luz, é o Senhor quem nos tira da morte para a vida, é Ele quem deu a vida por nós, perdoou os nossos pecados e nos deu a esperança de uma nova vida. É o Senhor quem prometeu estar conosco todos os dias, em qualquer dia, sejam os bons ou os ruins, até a consumação dos séculos. Estes, queridos, são alguns dentre os muitos outros motivos que nós temos para nos alegrar no Senhor. As palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses continuam válidas para nós. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas a vida cristã também não é só alegrias, ela é marcada por aflições, aflições que às vezes nos deixam marcas também. Em outras palavras, a vida cristã aqui ela exige esforço, mas não precisamos nos esforçar sozinhos, porque Deus não nos deixa sozinhos. Além da promessa de que Ele está conosco, Ele nos coloca entre irmãos. Ele cita aí no texto alguns irmãos que estão enfrentando também dificuldades, e ele os exorta a se esforçarem juntos uns pelos outros. Versos 3, 2 e 3, ele diz assim: rogo a Evódia e a Sintique, que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também como Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. A vida aqui, queridos, não é perfeita. Devido ao pecado, ela tem seus percalços. Há uma frase conhecida dos marinheiros, né? Uma frase que é dita no ambiente marinheiro, que diz assim: navegar é preciso, viver não é preciso. Não é preciso de necessário, porque viver é necessário, mas é preciso de precisão. Ou seja, o marinheiro, antes de se lançar ao mar, ele precisa fazer cálculos corretos, precisos, bem feitos, se o barco está bem abastecido com água, com alimentos, com combustível e possui os equipamentos necessários para poder cruzar o mar e chegar ao seu destino. A vida não é assim. A vida não segue tudo certinho. Mesmo que nós planejemos e tenhamos nossos preparativos, ela pode ter imprevistos que podem mudar todas as coisas. E é justamente para esses momentos difíceis e de imprevistos que Deus nos concede apoio nos irmãos. Irmãos que o apóstolo Paulo vai chamar do texto de fiéis companheiros de jugo. Alguns a gente conhece, são aqueles que nos são mais chegados. Outros, às vezes, estarão orando por nós, intercedendo por nós e nem saberemos. Como diz o autor de um certo livro, né? São os notáveis sem nomes. Gente que colabora, contribui com a obra e a gente nem tá percebendo. Que talvez na glória a gente até consiga saber quem são, mas que com certeza as boas obras que eles praticam não ficarão esquecidas pelo nosso Senhor. O nosso Senhor Jesus, que também enfrentou aflições nesse mundo e nos disse: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e mais, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é por afirmações como esta, vindo do nosso Senhor, que a vida cristã também é marcada por perseverança. Mesmo que muitas vezes o que está diante dos nossos olhos seja desanimador, cremos no Deus que está conosco e que jamais nos desampara. Ele diz nos versos 6 e 7, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Como escrevi numa pastoral outro dia, não precisamos ver, só precisamos crer. Existe a história de um dos pioneiros da aviação, Hadley Page, e ele conta que certa vez ao decolar com seu avião numa área deserta, ele escutou alguns barulhos e percebeu que era um rato que tinha entrado no avião. Ele ouvia aquele terrível som do animal roendo alguma coisa, alguma peça do avião e imaginava as possíveis e terríveis consequências, os danos que poderiam ser causados aos equipamentos, podendo levar à queda da aeronave ou até mesmo à perda da sua vida. Mas ele relembrou de um ensinamento na academia, que os roedores não conseguem sobreviver a altas altitudes. Então ele subiu com seu avião, subiu até atingir uma grande altitude. Até ele mesmo estava com dificuldade de respirar. Escutou por um momento e não ouviu mais o roedor. Ele respirou aliviado e quando chegou ao seu destino, ele procurou pelo rato e o encontrou atrás da gabine do piloto em meio a algumas fiações. Amado, esse exemplo ele traz algumas lições para nós. Às vezes nós somos atormentados por situações que geram dúvidas, por pecados que muitas vezes tentam nos fazer cair ou desistir da caminhada cristã. Mas por isso nós devemos manter a nossa vida espiritual sempre voltada para o alto. Isso é possível através da oração.
lendo a Escritura, relembrando o que o nosso Mestre nos diz na sua palavra, também louvando, mantendo comunhão em momentos de oração, nos grupos familiares da igreja, na escola dominical. É nas alturas, queridos, é voltado para as alturas que nós encontramos o refúgio seguro para a nossa fé. O pecado e o desânimo, eles são obstáculos e adversários que não resistem a uma vida cristã que está sempre em comunhão com o céu. E eu concluo essa breve reflexão com as palavras do apóstolo Paulo aos crentes de Filipos, mas fazendo uma paráfrase desse texto, principalmente na sua parte inicial, onde o que ele diz para ele, eu quero dizer para nós, contextualizar para nós. Ficaria mais ou menos assim: meus amados irmãos, permanecei deste modo, firmes no Senhor, pensemos concordemente no Senhor, somos companheiros de jugo, vamos nos auxiliar uns aos outros e nos esforçar juntos no Evangelho. Os nossos nomes se encontram no livro da vida. Alegremos-nos sempre no Senhor, repito, alegremos-nos, sejamos moderados diante do nosso viver nessa sociedade, porque perto está o nosso Senhor. Não andemos ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as nossas necessidades, através da oração e, se necessário, com súplicas, mas sempre com gratidão. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Amados, que possamos viver a nossa vida desfrutando da alegria que temos e que vem do Senhor. Que em meio às nossas aflições nós tenhamos a certeza de que Deus está conosco e coloca irmãos ao nosso lado. E que sejamos perseverantes, mantendo sempre a nossa vida voltada para o alto, através de preciosos momentos de oração e de leitura da palavra e de comunhão, sabendo que os nossos nomes estão lá no livro da vida. Amém, queridos? Que Deus te abençoe.